Essa live é para você que quer prosperar, crescer, desenvolver em tudo que você fizer, em tudo que você empreender. Essa é a terceira de 7 lives que eu vou fazer todo mês, nos primeiros dias de cada mês. E a gente está chamando esse movimento de Semana das Primícias, Festa das Primícias. Eu estou vivendo isso com um grupo de pessoas que eu lidero, que eu pastorei na igreja local, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Sempre eu vou fazer essas lives às 21h59, faltando 1 minuto para 10 da noite. E eu vou passar 2 princípios da palavra de Deus aqui hoje, que estão aqui em Gênesis 14, de forma muito simples, prática, para você aplicar no seu dia a dia, na sua vida, nos seus negócios. Outra coisa, quem sabe você é uma pessoa que está desviada dos caminhos de Deus, você não está congregando em lugar nenhum mais como igreja, você está decepcionado com o pastor, com a igreja. Bem, eu quero te fazer uma pergunta. Você está melhor ou você está pior do que quando você congregava como igreja, do que quando você fazia parte da igreja de Jesus aqui na Terra? Se você me disser que está melhor, com toda sinceridade, então não precisa ficar nessa live. Agora, se você me disser que não, se dê uma oportunidade de voltar a praticar os princípios da palavra de Deus. Faz uma prova com Deus, faz um teste. Quem sabe lá no passado você fez e deu certo, você prosperou, você cresceu, desenvolveu. Depois que você se afastou do Criador, sua vida estagnou. Você pode recomeçar hoje nessa live. E tem outro tipo de pessoa também, quem sabe você está aqui até agora, não é por acaso, mas você nunca frequentou denominação nenhuma. Eu quero te dizer que não é por acaso que você está aqui. Ouça o que eu vou falar aqui de forma bem simples e objetiva e faz um teste na sua vida, vê se funciona. Deus, o Deus da Bíblia, convida a gente a fazer prova dele. Está escrito, provai-me nisto. Faz uma prova. Quem sabe sua vida está de mal a pior, inclusive a vida financeira e econômica, que não tem jeito, pessoal, nesse mundo. A maioria das coisas que a gente precisa depende de dinheiro. Então sim, você precisa ter uma vida financeira, econômica, equilibrada, em ordem. E quem sabe dá uma desordem na sua vida financeira e econômica. Então fica comigo do início ao fim. Participa da oração que eu vou fazer no final aqui. O que você tem a perder? Quem sabe você já perdeu e muito. Vai perder mais o quê? Bem, a primeira coisa, o que eu vou falar aqui eu pratico, eu vivo há anos. E por isso que eu ensino as pessoas. Funciona para mim. E funciona na vida das pessoas que praticam. Aqui em Gênesis 14, tem uma passagem que fala sobre o sequestro de um homem chamado Ló. Ele era sobrinho de Abraão, um homem que tinha um pacto, uma aliança com Deus, com o Criador, nos tempos antigos. Tem gente que conhece a história, mas tem gente que não conhece. Quem sabe você não conhece. Esse Ló, ele foi sequestrado com a sua família, teve roubado seus bens, e o tio dele, Abraão, reuniu ali 318 homens que trabalhavam com ele, que eram servos dele, que tinham a mesma fé que ele, os mesmos princípios que ele. Então, ele empreendeu um resgate e conseguiu resgatar o sobrinho dele, a família e os bens deles. Ele venceu uma batalha. Aqui está o primeiro princípio. Quando você quiser empreender alguma coisa, se una às pessoas certas. Se una primeiro a Deus. Faz um pacto, uma aliança, uma sociedade primeiro com Deus. Isso é possível. Abraão tinha com Deus uma sociedade, uma aliança, um pacto. E depois se associa às pessoas certas. A própria Bíblia fala que quando 2 ou mais pessoas concordam a respeito de qualquer coisa que pedem aqui na terra, o Pai que está nos céus, o Criador, ele concede. Jesus, na sua passagem na terra, ele mandou os seus discípulos evangelizarem, anunciarem a sua palavra de 2 em 2. A palavra de Deus também fala que é melhor que sejam 2 pessoas do que uma. Quando uma estiver desanimada, a outra anima. Quando uma estiver fraca, a outra fortalece. Então, é um princípio bíblico que funciona. Procura se unir a pessoas que têm os mesmos princípios e fé que você, da mesma denominação, se você frequenta um lugar e congrega ali como igreja, ou com amigos, né, sinceros e verdadeiros, ou familiares que você possa confiar, para você empreender alguma coisa. Tá? Então, esse é o primeiro princípio que eu quero te passar nessa live de hoje. O segundo, quando o tio de
Ló venceu essa batalha, ele teve os despojos da batalha. O que são despojos? Quando um exército vence o outro, né, no passado, quando um exército vencia o outro, então ele ficava com os bens daquele outro exército que foi vencido. Aí Abraão, quando estava voltando dessa batalha, desse resgate, ele se encontrou com um rei chamado Melquisedeque. Isso está aqui em Gênesis 14, versículo 18. Rei de Salém, que trouxe para ele pão, vinho, para fazer uma ceia com ele, celebrar aquela vitória com ele. E esse rei era sacerdote do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Essa figura de Melquisedeque, segundo estudiosos da Bíblia, ela simboliza Jesus. Não tem muitos dados na Bíblia sobre esse rei Melquisedeque. É muito misterioso, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia falam que ele representa o próprio Jesus. Ele era rei de Salém. Salém, muitos falam que era Jerusalém. Quando fala rei de Salém, pode falar também rei de justiça, rei da paz, que também são títulos atribuídos a Jesus. Então, esse rei Melquisedeque, que é rei de Salém, simbolizava Jesus. É como se o próprio Jesus fosse o encontro de Abraão depois da vitória daquela batalha. E ali, eles cearam. E aqui no versículo 20 diz assim: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O Abraão deu um dízimo dos despojos daquela batalha, do que ele havia conquistado naquela batalha contra o exército inimigo lá que sequestrou o sobrinho dele, para esse rei Melquisedeque. Ele estava de passagem naquela região, como se fosse uma espécie também de pedágio, alguns falam sobre isso. Mas trazendo para o lado espiritual, ele entregou esse dízimo em forma de gratidão a Deus pela vitória na batalha. E o dízimo, ele é uma prática de gratidão. Todas as vezes que você recebe o seu provento, você recebe o seu salário, você recebe o seu prolabore, você quer um empreendedor, um microempresário, empresário, você separa ali do seu lucro, você separa ali do seu salário, da sua retirada, os primeiros 10%, em forma de gratidão a Deus, se você crê em Deus, se você crê que é Ele que está te dando vitória nas batalhas do dia a dia, se você crê que é Ele que está te prosperando no que você está fazendo. E aqui, para aqueles que ficam querendo debater Bíblia, eu não debato Bíblia, não havia nem lei. Tá? E não tinha nem a lei dos dízimos lá dos judeus, do povo de Israel. E Abraão praticou isso aqui. Então eu quero te convidar, você que quer prosperar, dizime de tudo que vier às suas mãos, os primeiros 10% de tudo que vier às suas mãos. Separa primeiro, antes de tudo. Entrega. Aí, na denominação que você faz parte, congrega como igreja, para ser usado aí na casa de Deus. Ah, mas se não for bem usado, isso é responsabilidade sua. É de quem dirige o trabalho aí. A sua é de ser grato a Deus, de ser grato a Deus. Tá? E se você não praticava isso, faz um teste, passa a praticar. Faz uma prova com Deus. Mas se lembre, isso aqui é um princípio de gratidão. Abraão fez isso depois de vencer a batalha, em forma de gratidão a Deus. Então pratique isso em forma de gratidão a Deus, sempre que Ele te der vitória. Sempre que você receber o seu dinheiro ali fruto do seu trabalho. Se você crê que Deus é que está te abençoando em tudo. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, mais uma vez eu te peço por cada dizimista, ofertante, doador da Igreja Cristã Caminho, que o Senhor me colocou à frente. E também te peço por cada pessoa que vai passar a dizimar, ofertar ou doar, lá onde congrega como igreja, onde vai passar a congregar. Eu também te peço por essa pessoa que começar a praticar esse princípio a partir de hoje, através dessa live. Que já tentou de tudo para poder prosperar e não tem conseguido, mas agora vai tomar atitude de colocar em prática esse princípio na sua vida, nas suas finanças. Abre a janela dos céus, derrama bênção sem medida sobre essas pessoas que crerem e praticarem isso na sua vida. Meu Deus, eu te peço, toque em pessoas para se tornarem dizimistas, ofertantes, doadores do nosso trabalho evangelístico, que a gente divulga a tua palavra para transformar vidas.
quer seja através do YouTube, das redes sociais, ou presencialmente aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Meu Deus, eu te peço, levanta pessoas para nos ajudarem com esse projeto da sala, para as crianças ficarem aqui, enquanto os pais participam dos cultos, das reuniões da igreja. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha prosperar as pessoas que nos ajudarem a avançar com o trabalho da Tua palavra aqui na cidade. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, eu estou convocando 240 pessoas que creem que, se plantarem sua semente aqui no nosso trabalho, Deus ele vai aumentar a sementeira, que é sua fonte de renda. Eu tenho quase 7 mil inscritos no momento que eu faço essa live. Se apenas 240 pessoas me ajudarem com R$10 cada um, R$10, a gente consegue dos R$2.400, que é o valor aproximado que vai ficar uma sala que vai ser construída aqui no local onde a gente reúne como igreja para crianças ficarem, enquanto seus pais participam dos cultos e das reuniões. Ou quem sabe você está com um dízimo separado, uma oferta separada, você quer fazer uma doação. Você está nos dias aí de receber o seu salário. Você tem visto verdade, sinceridade no meu trabalho aqui no YouTube. Então você pode fazer isso através dessa chave Pix que vai aparecer aqui no vídeo e também vai ficar na descrição do vídeo aqui abaixo, no Facebook, no YouTube, e lá embaixo também no primeiro comentário fixado para quem me vê do YouTube. Use essa chave Pix aqui, terminando aqui, abre o seu aplicativo do banco e faz aí a devolução do seu dízimo, a sua oferta, a sua doação, nem que seja R$10, 240 pessoas me ajudando nisso. A gente constrói a sala aqui para as crianças e vai ajudar muitos pais a participarem das reuniões e cultos aqui melhor. Vendo ali que suas crianças estão seguras numa sala, fazendo atividades ali, enquanto eles participam com a gente ali no salão da igreja. Tá bom? Até a próxima live, lembrando que sempre será 9h59 da noite. Até lá.